Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo João Lucas. Hoje a gente vai mergulhar, em um dos conceitos mais importantes para a análise e controle dos processos, que é a função de transferência. A gente vai entender como ela serve como uma espécie de identidade para a dinâmica de um sistema, nos permitindo prever o seu comportamento e analisar a estabilidade. Nós veremos como saímos de equações diferenciais complexas para uma representação algébrica muito mais simples e muito mais poderosa para a gente. Bom, como descrever matematicamente a resposta de um processo? Qual é o nosso ponto de partida? A dinâmica da maioria dos sistemas que estudamos é descrita por equações diferenciais ordinárias, as chamadas EDO, no domínio do tempo. Por exemplo, um sistema de primeira ordem pode ser representado pela equação A1 vezes a derivada de y de t em relação a t, mais 0 vezes y de t, igual a b vezes u de t. Já um sistema de segunda ordem, um pouco mais complexo, é descrito pela equação A2 vezes a segunda derivada de y de t em relação a t, mais A1 vezes a primeira derivada de y de t em relação a t, mais a 0 vezes y de t igual a b vezes u de t. O grande desafio da gente aqui é resolver essas EDOs diretamente no domínio do tempo para cada nova condição de entrada. Pode ser um processo bastante complexo e trabalhoso para a gente. Então a gente vai precisar de uma ferramenta, encontrar uma ferramenta para simplificar isso. Essa ferramenta é a transformada de Laplace. A grande mágica que a gente tem com ela é converter cálculo em álgebra. Essencialmente, a transformada de Laplace converte essas EDOs difíceis do domínio do tempo em equações algébricas, que são muito mais fáceis de manipular no domínio da frequência complexa, que chamamos de domínio S. A definição matemática dela, como vemos, é uma integral, da fórmula por extenso. A transformada de Laplace de f de t, que é igual a f maiúsculo de S, é igual a integral de zero a infinito de f de t vezes o exponencial de menos st dt. Mas a sua propriedade fundamental, e a mais útil para nós, é a propriedade da derivada. Ela transforma a operação da derivada d sobre dt em uma simples multiplicação por s, como mostra a fórmula. A transformada de Laplace da derivada de f de t em relação a t é igual a s vezes f maiúsculo de s menos f de zero. O que é uma função de transferência? Com a transformada de Laplace em mãos, nós podemos finalmente definir. De forma mais simples, a função de transferência que a representamos por g de S é a razão entre a transformada de Laplace da saída de um sistema, y de S, e a transformada de Laplace da entrada desse sistema, u de S. Há uma condição importante para que essa definição seja válida. Nós precisamos assumir que as condições iniciais do sistema são nulas, ou seja, que o sistema parte do repouso ou do seu ponto de equilíbrio. A fórmula geral nos diz que a saída é a função de transferência vezes a entrada. Lendo por extenso, y de S é igual a g de S vezes u de S. Portanto, se a gente isolar g de S, nós vamos ter a definição final. G de S é igual a y de S dividido por u de S. Vamos ver como isso funciona na prática, transformando as EDOs que vimos antes em funções de transferência. Para um sistema de primeira ordem, nós partimos da EDO A1 vezes a derivada de y de t em relação a t, mais 0 vezes y de t igual a b vezes u de t. Aplicando a transformada de Laplace dos dois lados e assumindo condições iniciais nulas, a derivada vira uma multiplicação por s. E assim a gente chega na equação algébrica. A1 vezes s vezes y de s mais a 0 vezes y de s é igual a b vezes u de s. Agora, a gente vai isolar a razão y de s sobre u de s para obter a função de transferência. G de s é igual a y de s sobre u de s, que é igual a b, dividido por a1 de s mais a 0. O processo vai ser o mesmo para o sistema de segunda ordem. Partindo da EDO, a função de transferência resultante vai ser g de s é igual a y de s sobre u de s, que é igual a b, dividido por a2 vezes s ao quadrado, mais a1
vezes S e mais zero. Mais A zero, perdão. As funções de transferência geralmente são reescritas de uma forma padrão que vai nos ajudar a analisar a dinâmica do sistema. Para a primeira ordem, a forma padrão vai ser g de S é igual a Kp dividido por tal P vezes S mais 1. Os parâmetros nessa forma têm um significado físico que é bem definido, bem claro. Kp é o ganho do sistema. Ele representa a mudança total da saída em regime permanente para uma mudança de unidade de entrada. Basicamente, o Kp vai dizer para a gente quanto o sistema responde aos estímulos na entrada. Tal P é a constante de tempo. Tal P, no caso, mede a velocidade da resposta desse sistema. Ele diz quão rápido o sistema vai chegar ao seu novo estado. Bom, existe também um caso especial que eu trouxe aqui, que é o integrador puro. Isso acontece quando o termo A0 da EDO é igual a zero. Nesse caso, o sistema não tem autorregulação, e sua função de transferência se torna g de S é igual a KI dividido por S. Passando para a segunda ordem, a forma padrão nos ajuda a entender comportamentos mais complexos, como oscilações e amortecimento. A forma padrão é g de S é igual a Kp dividido por tal ao quadrado vezes A ao quadrado mais 2 vezes CSI vezes tal vezes S, mais 1. Os parâmetros físicos, nesse caso, são Kp, que é o ganho, que tem a mesma definição que eu já falei, tal, que é o período de oscilação natural, representa a frequência com que esse sistema oscilaria se não houvesse nenhum amortecimento, e CSI, que é o fator de amortecimento. Ele vai ser o parâmetro mais importante aqui, porque ele descreve o comportamento oscilatório da resposta. Dependendo do valor do CSI, nós temos, do Si, no caso, né? É porque eu estou falando CSI porque é mais próximo. Nós temos respostas diferentes. Se CSI for maior ou igual a 1, a resposta é superamortecida, sem oscilações. Se o CSI estiver entre 0 e 1, a resposta é subamortecida e irá oscilar. Se CSI for 0, o sistema oscilará para sempre, sem amortecimento. Bom, uma das aplicações mais poderosas da função de transferência é a análise de estabilidade. E a chave para isso são os polos do sistema. Primeiro a gente vai definir o polinômio característico. Ele é simplesmente o denominador da função de transferência igualada a zero. Por exemplo, para o sistema de segunda ordem, tal ao quadrado vezes s ao quadrado, mais 2 vezes si vezes tal vezes s, mais 1 é igual a zero. Os polos do sistema são as raízes desse polinômio. A localização desses polos no plano complexo é o que vai determinar para a gente se o sistema é estável ou não. O critério de estabilidade ele é bem definido. O sistema é estável quando seus polos estiverem na parte real negativa. Ele é instável se pelo menos um polo estiver na parte real positiva, e vai ser marginalmente estável se tiver algum polo com a parte real nula, mas sem a repetição do eixo imaginário. Bom, então para concluir, o que é a função de transferência? A função de transferência, então, como a gente viu, é uma representação algébrica da dinâmica de um sistema linear, no domínio da frequência, que vai relacionar a entrada e a saída. Como ela é obtida? Bom, nós vamos obter aplicando a transformada de Laplace, na equação diferencial linearizada do nosso sistema. Bom, e para que serve, né? Por que a gente vai fazer a nossa função de transferência? Bom, ela simplifica a análise de sistemas que seriam muito mais complexos no domínio do tempo. Nos permite caracterizar a resposta dinâmica através de parâmetros com significado físico, como ganho, constante de tempo e fator de amortecimento. E ela vai ser a base para a análise de estabilidade e para o projeto de sistemas de controle, que é um dos pilares da engenharia de processos. Resumindo, a função de transferência é uma ferramenta indispensável para o nosso arsenal de análise de sistemas e modelagem matemática. Bom, a nossa aula de hoje foi mais teórica, pessoal. O que eu tinha para falar era isso. Estudem mais. Tentem aplicar as funções de transferência aos casos de vocês, às modelagens de vocês. E qualquer dúvida podem mandar nos comentários do nosso canal. Obrigado.